Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir dos 5, está escrito assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por cada uma das pessoas presentes aqui, Senhor. E muito obrigado também, Senhor, por cada uma das pessoas que dizimaram e ofertaram aqui. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada lar, Senhor, representado aqui, que dizimou e ofertou. Senhor, em nome de Jesus, que se cumpra, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, conforme está escrito na sua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. José teve um sonho. Esse sonho aqui que nós acabamos de ler. Ele tinha, parece que provavelmente 17 anos, quando ele teve esse sonho. E aos 30 anos de idade, José veio a se tornar governador do Egito, a se tornar governador da maior nação na época. Se você estabelecer uma distância aqui entre essas duas pessoas, né? O José da época do sonho e o José da época do cumprimento do sonho, há uma distância muito grande. Se você olhasse aquele camarada ali, ó, né, aquele jovem, 16, 17 anos ali, as pessoas racionalmente, né, humanamente jamais falariam que aquele jovem teria potencial, teria condições de chegar onde ele chegou. Mas isso acontece com todas as pessoas antes e depois do cumprimento do propósito de Deus na vida delas. Se você olhar para a vida de Davi também, quando ele cuidava das ovelhas do pai, né, ninguém também imaginaria, ninguém falaria, né, humanamente, que aquele cara se tornaria o maior rei de Israel. Moisés também, né, aos 79 anos de idade, cuidando dos animais do sogro, também ninguém falaria que aquele cara iria se tornar quem ele veio a se tornar.
a distância era muito grande, mas todas as capacidades necessárias para esses caras, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles, já havia muito antes. Na verdade, eles já haviam nascido com essas capacidades. Eles iriam passar por experiências, por aprendizagens, mas em termos de potencial, em termos de capacidade, eles já haviam nascido com aquilo, né? O Pietro já é capacitado a cumprir o propósito de Deus na vida dele, né? E todas as demais crianças que estão aqui, adolescentes, né? A Clarinha também, né? Então, assim, o potencial já está na pessoa. Ela já contém todas as capacitações para vir a se transformar naquilo que é o propósito de Deus na vida delas. A diferença, a distância é muito grande, né? Eu até vi uma comparação muito interessante, que é a comparação da semente. Existe uma árvore nos Estados Unidos chamada sequoia gigante. Essa árvore, ela atinge até, existe uma lá, que ela tem 115 metros de altura, né? 115 metros de altura, e a largura dela parece que dá 28 metros de diâmetros, essa de 115 metros de alturas. E o interessante é o tamanho da semente dessa árvore. Ela tem mais ou menos em torno de 1 milímetro de espessura e tem mais ou menos entre 3 a 4 milímetros de largura. Ou seja, ela é, para qualquer tipo de planta, essa semente é minúscula. Ela é insignificante. Se você olhar para essa semente, jamais alguém vai pensar que essa semente vai gerar, né? Vai produzir, vai se transformar naquela árvore de 115 metros de altura, né? Mas tudo que aquela árvore de 115 metros precisa para atingir os 115 metros de altura e os 28 metros de diâmetro, está dentro daquela semente ali, ó. Deus não acrescenta nada a mais naquela semente para que ela se torne aquela árvore. Nada é acrescentado ali, ó. Toda genética, né? Todas as características já está contido ali naquela árvore. Tudo cabe ali naquela semente. A mesma coisa é a vida do Pietro, né? Tudo que o Senhor vai vir a realizar na vida dele já está contido nele. Tudo que o Senhor vai vir a realizar na vida da Clarinha está contido nela. Essa criança ali, pequenininha, né? Mas ela é uma semente diante do propósito que ela vai vir a se tornar. Amém, igreja? Mas eu vou te falar uma outra coisa. Moisés, aos 79 anos de idade, cuidando dos animais do sogro, e ainda era uma semente. José, aos 30 anos de idade, dentro daquele presídio, ainda era uma semente comparado com aquilo que ele viria a ser. Davi, cuidando das ovelhas do pai, ainda era uma semente diante do que ele viria a ser. Então, se você está se analisando hoje, se você está olhando a sua capacidade hoje, se você está olhando o lugar que você está hoje, se você está olhando, né, quem você é hoje, e comparando com o propósito de Deus na sua vida, essa distância é muito grande. Essa distância, ela é longa demais para ela ser visto de forma humana, de forma natural. Só o próprio Deus e o Espírito Santo é que pode mostrar
aquilo que a pessoa vai vir a se tornar, porque a distância é muito grande. Amém, igreja? Um homem de 79 anos, mas ainda era uma semente. Um homem com 30 anos de idade, dentro de um presídio, ainda era uma semente. Você que está aqui hoje, que estava aqui no domingo passado, que o Senhor falou com você, o Senhor vai continuar falando com você. Propósito de Deus na minha vida. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 38, está escrito assim: Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi, chegando-se ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era uma semente, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi e os seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim, o darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e a funda, e lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém. Saul deu uma couraça de ferro para Davi, mas Davi dispensou aquilo. E Davi falou assim: eu nunca usei isso, eu nunca vesti isso. Todos os propósitos de Deus, todas as pessoas que cumpriram os propósitos de Deus, elas abrem mão de coisas. Todas as pessoas que cumpriram os propósitos de Deus
elas levam um mínimo necessário. Aquela couraça poderia servir para outras pessoas, mas para Davi aquilo era desnecessário. Davi levou 4 pedras e só usou uma, levou 5 pedras e só usou uma. Ou seja, ele levou coisas que ele não usou. No nosso propósito, para cumprir-se o propósito de Deus na nossa vida, é necessário um mínimo de coisas. Mas uma coisa que é imprescindível é a direção do Senhor e a dependência do Senhor. A direção do Senhor e a dependência do Senhor. A direção do Senhor e a dependência do Senhor. Em Lucas 10, capítulo 10, a partir do 1, quando Jesus envia os 10, os 70, está escrito assim, ó, Lucas 10, a partir do 1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Todas as pessoas que cumpriram o propósito de Deus, elas levaram o mínimo necessário. Na semana passada eu falei que a seca de Eliseu, quando ele recebe o chamado para cumprir o propósito de Deus, ele pega o carro de bois, ele pega os bois e ele acaba com aquilo, ele abre mão daquilo. Ou seja, o que Jesus fala com os 70 aqui, vão com o mínimo necessário, mas vão na dependência do Senhor e vão na direção do Senhor. Vão na direção do Senhor e na dependência do Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, está escrito que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Senhor, para ele cumprir o propósito na vida dele, ele levou um mínimo necessário. Mateus 19, 16 está escrito o seguinte: Mateus 19, a partir do 16, está escrito assim: e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E ele disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Segue-me, traz só o necessário. Siga-me. Cumpra, venha para que o propósito se cumpra na sua vida, mas traga só o necessário. A mesma coisa faz Eliseu, leva só o necessário. A mesma coisa Jesus fala com os 70. A mesma coisa Jesus faz. A mesma coisa Jesus fala com o jovem rico. Eu fico pensando o propósito que o Senhor tinha na vida desse jovem rico. Veja que quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, o gadareno, ele pede a Jesus para segui-lo. E Jesus fala com ele: não, prega aqui nessas cidades aqui, você vai ficar por aqui. Mas o jovem rico, Jesus falou assim: segue-me, siga-me. Ou seja, havia um propósito na vida daquele camarada, e não era um propósito pequeno.
porque aquilo que Jesus pediu a ele foi aquilo que os outros 12 fizeram voluntariamente. O Pedro larga o barco, o Mateus deixa o local de trabalho, todos eles vão deixando seus locais de trabalho. E quando Jesus fala com esse cara aqui, ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida, traz só o necessário, traz só o suficiente. Davi não precisava daquela couraça, esse jovem não precisava dessa fortuna, Eliseu não precisava dos carros de boi, só o necessário. Tudo que não é necessário vai atrapalhar o propósito do Senhor na sua vida. Tudo que não é necessário vai ser pesado na sua caminhada até o propósito do Senhor. Tudo que não é necessário vai atrapalhar. Tudo que não é necessário vai atrapalhar o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida. Faça um balanço da sua vida. Imagine as coisas que você tem hoje, as coisas que você faz hoje. Quantas delas contribuem para o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida? Quantas delas são necessárias para o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida? E quantas são apenas peso? Quantas estão roubando o seu tempo de ler a palavra, de orar, de meditar na palavra, de frequentar os cultos, de frequentar os trabalhos da igreja? Quantas dessas coisas têm sido um peso e têm te atrasado no cumprimento do propósito do Senhor na sua vida? Quantas dessas coisas? Veja que todas essas pessoas aqui abriram mão de coisas. Todas elas abriram mão de alguma coisa na vida delas, para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida delas. Amém, igreja? Deuteronômio 34. A partir do 1 está escrito assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, no cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Esse homem aqui, esse grande homem de Deus, chamado Moisés, ele morreu e o propósito do Senhor não se cumpriu na vida dele. E o propósito do Senhor é que ele conduzisse a nação de Israel do Egito até a terra prometida. E por algumas coisas, por alguns erros desse homem, o propósito não se cumpriu na vida dele. Êxodo capítulo 32.
a partir do 10. Agora, pois, isso é o Senhor falando, gente. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, contra o povo. Não, eu vou ler o contexto aqui para ficar claro. A partir do 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: o Senhor, por que se acende o seu furor contra esse teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Uma coisa que nós temos que entender: o propósito de Deus é de Deus. O propósito de Deus é de Deus. O propósito de Deus é de Deus e tem que ser feito do jeito de Deus. Veja bem que não basta você querer cumprir o propósito. Em momento algum Moisés se negou a conduzir aquele povo do Egito até a terra prometida. Ele nunca se negou a fazer isso. Mas ele cometeu um erro aqui, ó. Ele queria cumprir o propósito do Senhor. Queria cumprir. Mas ele queria fazer do jeito dele. Então não basta você querer cumprir o propósito do Senhor na sua vida. O propósito do Senhor tem que ser cumprido conforme o Senhor planejou. Moisés aqui, ele discorda do dono do propósito, do criador do propósito e do criador dele próprio. Ele discorda do criador do propósito e do criador dele mesmo. Ele se acha em condições de discutir com Deus, de discordar de Deus. Ele quis fazer, mas ele quis fazer do seu jeito. E talvez você está fazendo hoje. Talvez você
na sinceridade do seu coração, você tem buscado cumprir o propósito do Senhor na sua vida? Você já identificou esse propósito e você quer cumprir esse propósito? E você tem se sacrificado para cumprir esse propósito do Senhor na sua vida? Mas talvez o seu erro tenha sido esse aqui de Moisés. Você está querendo fazer do seu jeito. Do seu jeito. Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Você vai morrer e você vai olhar a promessa, você vai olhar o propósito, mas o propósito não vai se cumprir na sua vida. Não basta querer cumprir o propósito. Não basta querer cumprir o propósito. Não basta ter um nível de obediência tal que você queira cumprir o propósito. Mas é necessário ter um grau de obediência tal que você queira cumprir o propósito conforme o dono do propósito estabeleceu. De boa intenção o inferno está cheio. Não basta querer cumprir o propósito. O propósito tem que ser conforme o dono do propósito quer que seja feito. Em Números 20, Números 20, a partir do 7, está escrito o seguinte: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água, a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então levantou Moisés a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés achou que não fazia diferença entre falar a rocha e tocar na rocha, ferir a rocha. Mas aquela pequena diferença ali, estabeleceu o seu fracasso. O seu fracasso foi aqui, uma coisa aparentemente simples. Sabe aquelas coisas que muitos crentes falam, não tem nada a ver? Sabe aquela frase maldita, criada no inferno, que muitos crentes repetem, não tem nada a ver? Por causa de uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver, Moisés deixou de entrar na terra prometida. Por causa de uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver, o propósito do Senhor não se cumpriu na vida dele. Talvez você tenha vindo à igreja, talvez você tenha levado uma vida de aparentemente santidade, ou de santidade mesmo. Talvez você é uma pessoa tida pelas outras pessoas como um exemplo. Talvez você e Deus tem te usado muito, mas você que Deus tem te usado muito, eu vou falar com você.
Deus usou Moisés demais da conta. Talvez foi um dos homens que Deus mais usou nessa terra. E talvez você tenha tomado como parâmetro, né, o fato de Deus te usar para pregar, para aconselhar, para profetizar, para ensinar. Você tem usado isso como parâmetro e achando que dessa forma você vai alcançar o propósito do Senhor na sua vida. Mas se você tem estabelecido coisas que o Senhor fala, que o Senhor falou, que o Senhor escreveu, e você tem feito algumas adaptações, algumas pequenas alterações, que para você não tem nada a ver. Mas essas pequenas alterações, essas pequenas adaptações ao seu gosto, à sua condição espiritual, elas vão te impedir de ver a terra prometida. Elas vão te impedir que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. O propósito é do Senhor. O Senhor criou o propósito. E o Senhor criou a mim e a você. Então o propósito tem que ser conforme Ele estabelece que seja esse propósito. Não apenas no grosso, mas em todos os seus detalhes. A palavra fala que nem um jota, nem um tio deixar-se-á de cumprir da palavra. Ou seja, se o Senhor considera importante um jota e um tio na palavra, e que passarão céus e terra, mas a palavra se cumprirá, inclusive os jotas e os tios. As suas adaptações vão te impedir que o propósito seja cumprido na sua vida. Talvez você tenha feito grosso, né? Talvez você tenha se esforçado, se sacrificado para que o propósito se cumpra na sua vida. Mas existem coisas que você faz do seu jeito, à sua maneira, do seu gosto, assim como Moisés. Amém, igreja? Amém, igreja? Livro do profeta Jonas. Lê para mim, pastor Kleber. Jonas, a partir do 1. Jonas, a partir do 1. Capítulo 1, a partir do 1. Aleluia. Jonas capítulo 1 e verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então
Temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Eu vou ler um versículo aqui, gente. Versículo 9. Está escrito assim, ó. Eles perguntaram para Jonas: qual é a ocupação tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aquele homem que estava provocando uma tragédia sobre a vida dele, sobre a vida dos demais, todas aquelas pessoas que estavam naquele navio, ele não estava em pecado. Ele fala: eu temo ao Senhor. Ele não estava prostituindo, ele não estava roubando, ele só estava longe do propósito do Senhor para a vida dele. Afastar-se do propósito do Senhor, afastar-se do propósito, é sofrimento. Pior do que isso, afastar-se do propósito é trazer sofrimento para as pessoas próximas. Afastar-se do propósito é trazer sofrimento sobre as pessoas próximas. Quantas pessoas têm sofrido por sua causa? Quantas pessoas inocentes têm sofrido por sua causa? Quantos prejuízos as pessoas têm tomado por você estar longe do propósito do Senhor para a sua vida? Não basta temer ao Senhor, é necessário estar no propósito do Senhor. É necessário fazer aquela missão que o Senhor estabeleceu. E além disso, e mais do que isso, do jeito que o Senhor estabeleceu. Longe do propósito
é sofrimento, é tristeza. Longe do propósito é trazer sofrimento sobre si e sobre as pessoas que estão próximas de você. Talvez você já afundou empresas, talvez você já afundou famílias, porque você estava longe do propósito do Senhor. E o navio aqui, a situação só conserta, só melhora, quando aquele que estava longe do propósito é retirado daquele lugar. Será que é necessário tirar você da sua casa para que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa? Será que é necessário tirar você do lugar onde você trabalha para que a bênção venha sobre aquele lugar? Será que é necessário tirar você dessa igreja? Longe do propósito é sofrimento, é tristeza sobre si e sobre os demais. Amém, igreja? A frase que todos nós, a partir dessa palavra, devemos buscar de todo o coração, é uma frase curta, é uma frase simples, é uma frase objetiva. É só aquela frase que Jesus falou: está consumado, está pronto, está concluído. Mas se você não começou ainda a fazer aquilo que o Senhor definiu para que você fizesse, é hora de você mudar a sua trajetória hoje. Nesse dia aqui, a trajetória de Jonas foi corrigida. Ele clama, ele foi lançado no mar, mas ele se arrependeu e ele clama ao Senhor, e o Senhor corrige a trajetória dele. O Senhor manda um grande peixe, uma baleia, e aquela baleia o pega, e aquela baleia leva ele lá no propósito dele. Tem jeito de baleia estacionar no estacionamento não, né, pastor? O Senhor te trouxe, nos trouxe essa palavra nesse dia, para que aqueles que ainda não corrigiram a sua trajetória, a sua viagem em direção ao seu propósito, essa trajetória seja corrigida hoje. Jonas fala: eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Moisés queria fazer, e estava fazendo, e estava se sacrificando, mas era do jeito do dono do propósito, do criador do propósito, daquele que projetou o propósito. Vamos nos colocar de pé. Pessoal do louvor, como eu falei,
A semana passada eu falo aqui de novo. O sucesso da vida é cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. E o fracasso da vida é morrer sem cumprir esse propósito. E outra coisa que eu falei e eu repito aqui: o propósito do Senhor está além da salvação. O propósito do Senhor está além da salvação. Além de viver uma vida de santidade, além de alcançar a salvação eterna, existem os propósitos do Senhor aqui que devem ser cumpridos. Faça um balanço da sua vida e pense na sua situação hoje. Como está a sua vida hoje, diante do propósito do Senhor na sua vida? E como eu falei, vai além da sua salvação. O propósito do Senhor na sua salvação, o propósito do Senhor na sua vida vai além da sua salvação. É mais do que isso.